Tome a sua Bíblia e eu quero que você levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Levante-a mesmo, como que levantando a sua própria vida mais uma vez diante do Senhor. Não há um momento sequer que Deus não venha falar conosco através da sua palavra. Então vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, nessa noite, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice, que o nosso coração volte ao Calvário. Mas nesta hora, Senhor, queremos também nos alimentar da Tua palavra. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E temos a Tua palavra nesse livro, a Tua palavra. Que nessa noite ela nos edifique, nos console, nos exorte, que ela nos faça conhecer mais e mais o Senhor, para que em todas as coisas Tu sejas honrado. Conceda ao pregador a Tua sabedoria e favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Diga ao seu irmão: Deus vai falar comigo agora. Vamos assentar, irmãos. A palavra diz que Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Deus é maravilhoso. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Essa semana eu recebi uma imagem e passei para muitas pessoas porque eu achei tão lindo. É alguém assim, como se fosse uma moça deitada, e ela começa assim, a câmera vai subindo, 1 metro, 100 metros, 1 quilômetro, 1000 quilômetros, e vai subindo, e passa de milhões e milhões de quilômetros, e anos luzes, e coisa assim lindíssima, entrando no firmamento. E não há limites no universo. Qual o tamanho do universo? É o tamanho de Deus. Deus é maior ainda. Depois essa câmera vai descendo, e entra nos olhos dela. Aí vai descendo milímetro por milímetro. Aí vai entrando dentro de uma célula, dentro da célula tem aquilo que tem o outro, aquilo que tem o outro, aquilo que tem outro. Aquilo vai, e negocinhos assim, tão. Não tem nem tamanho milimétrico, quase nada. Deus, ao mesmo tempo que é tão grande, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Você sempre precisa se ver. Você é o melhor que Deus tem. Pode parecer estranho isso. Você é mais do que os anjos. Nenhum anjo foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas você foi. O que Satanás busca fazer é exatamente atrapalhar a sua vida. Fazer de você uma caricatura daquilo que Deus sonhou que você fosse. Por isso que há uma luta atroz das trevas. E nós temos visto nas últimas semanas que a Escritura diz, o Senhor Deus falando: meu povo está sendo destruído, por quê? Lhe falta o conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento dEle. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Daniel, capítulo 11, verso 23 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e vai fazer proezas. Proezas são milagres.
A sua vida, o fato de você estar aqui hoje, agora, é um milagre. Onde você está me assistindo, você que está aí, é um milagre. Cada dia um milagre. Talvez você diga, mas pastor, eu nunca experimentei milagre na minha vida. Querido, o seu coração pulsando é um milagre. Ou seja, a sua vida você foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. Mas agora existe Deus, Ele é infinito. E dentro de uma expressão, todas as coisas. Fale comigo. Todas as coisas. Todas as coisas. Não há limites. E eu queria que você entendesse isto, que o conhecimento do Senhor, a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas eu vou conhecê-lo, porque Ele se revelou. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. E Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. E Ele veio para que eu e você pudéssemos conhecer Deus, pudéssemos ouvir as palavras dEle, pudéssemos conhecê-lo e ter também a compreensão do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas durante a nossa caminhada aqui, existem lutas. Alguns de vocês estão passando um momento delicado, estão desempregados. Outros estão passando situações delicadas no seu próprio corpo, carregando uma enfermidade, um problema, uma situação, mas que o Senhor quer intervir. Mas quando eu volto para a palavra, eu começo a ver que Deus, todas as coisas, Ele é maior do que tudo. Ele é tudo. Vamos falar? Ele é tudo. Agora, vamos entender claro aqui. O tudo sem Deus é igual a nada. O tudo sem Deus é igual a nada. Agora, o nada com Deus é igual a tudo. O tudo com Deus é igual a tudo. Não, o tudo com Deus é igual a tudo. Mas o tudo sem Deus é igual a nada. Para que você compreenda isso, abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, verso 18. Eu quero plantar no seu coração essa verdade, para você ao sair daqui hoje, você possa sair dizendo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. 2 Coríntios capítulo 5, 18 diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus. Você olha para o irmão que tem ao seu lado, ele não veio porque ele teve uma mãe e um pai. Ele veio porque Deus compreende. Deus é a fonte. Diz aqui a palavra, ora, tudo. Fale comigo novamente essa palavra, tudo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando você come do pão e bebe do cálice, como vamos fazer daqui a alguns minutos, nós podemos participar dessa realidade, porque a palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando o homem pecou, voltou as costas para Deus, ficou separado de Deus, alheio à comunhão com Deus, à vida com Deus e o propósito de Deus. Mas ali na cruz, quando Jesus deu a sua vida, a vida dele não foi tomada, não foram aqueles escravos que o seguravam na cruz, ele podia sair da cruz a hora que quisesse. O que estava ali, a palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Quando você lê, ora,
tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A coisa mais gloriosa do universo é a reconciliação do homem com Deus. Coisas são coisas e são limitadas, mas a reconciliação é algo que não tem maneira de mensurar, a não ser agindo pela fé e tomando posse dessa realidade. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que quando você coloca no altar do Senhor seus dízimos e ofertas, esses recursos são usados para, de todas as maneiras, tentarmos falar com todas as pessoas que pudermos alcançar, que elas precisam se reconciliar com Deus, que elas precisam conhecer o Senhor, que elas podem experimentar a graça da reconciliação e os efeitos da reconciliação, que é a paz com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, o verso de número 21. Muitas vezes você bate no peito e você se gloria de alguma coisa. Gloria por isso, por aquilo outro. Mas algo que quando você se converte, você começa a perceber algo diferente, que tudo você começa a entender, veio de Deus e vai voltar para Ele, e a glória é para Ele também. 1 Coríntios 3, 21 diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. Você olha assim, uma flor, uma estrela, uma gota d'água, a brisa que vem no seu rosto, tudo. Ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós. Uma vez um moço chegou numa fazenda, e o fazendeiro era uma pessoa assim muito soberba, e um homem assim muito rico. E ele começou a mostrar, olha, ela tem não sei quantos hectares, tem isso, tem aquilo outro. E foi contando tudo que tinha na fazenda. E o irmão que estava ouvindo só aquele fazendeiro, com tanta soberba, falando de tudo isso. Aí ele disse assim, agora é minha vez, olhe para cima. Está vendo aquelas estrelas lá? São todas do meu pai. Aí ele foi falando, olha, viu esse rio? É do meu pai. Está vendo essas montanhas? Elas são do meu pai. Quando você começa a entender, tudo é vós. Por isso que quando nós oramos, Jesus nos ensinou a orar dizendo, chamar Deus como Pai. Pai nosso que está no céu. E o que está fora do céu? Compreende? Quando eu leio esse texto, ninguém se glorie nos homens. Não, essa glória do homem não é nada. Olha para o seu irmão, diga para ele, eu tenho uma notícia para você. Você vai morrer. E quando você morrer, 3 dias depois, você vai feder tanto, que ninguém vai suportar. Seu corpo vai entrar em decomposição. A não ser que aconteça antes do chamado arrebatamento. Mas entenda isso, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é, a nossa eternidade não é aqui. Esse corpo é temporal e temporário também. Por isso diz, ninguém se glorie nos homens. Porque tudo é vosso. Em Romanos capítulo 8, o verso de número 28, ele vai tocar em um dos aspectos que a nossa caminhada, sempre experimentamos algumas coisas que nos agradam, outras delas talvez não são assim tão agradáveis, outras nós não entendemos, mas algo que você precisa guardar sempre é a compreensão que está escrito aqui, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, fale comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Sabemos. A ignorância nós temos aprendido. Nosso maior inimigo não é o diabo, é a ignorância. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta do conhecimento é a falta da sabedoria, é a falta da revelação. Sabemos que todas as coisas, fale comigo, coisas, bate o pé. Você bateu o pé numa coisa chamada granito. Entende? Coisas. Sabemos que todas as coisas e as circunstâncias das coisas também podem nos afetar e nos afetam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabia que o cuidado de Deus com você é tão grande que Ele colocou um limite para Satanás? Ele não permite que você seja tentado além das suas forças. Não vem uma única tentação sobre você que seja mais poderosa do que o poder que há em você para dizer não àquela tentação. É verdade que à medida que você vai crescendo em Deus, as tentações aumentam também. Mas à medida que aumentam as tentações, aumenta também mais o quê? O poder na sua vida para não ceder às tentações. Coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Efésios capítulo 1, o verso 22. Efésios capítulo 1, o verso 22. Quando você vê o que a beleza que é a igreja, e você é parte da igreja. Meu corpo, se eu tirar, por exemplo, o meu dedo, minha mão vai ficar sem o dedo, vai fazer falta. Mas você precisa entender que quando você veio para a igreja não é uma organização, a igreja é um corpo. É chamado corpo de Cristo. É a família do Senhor aqui na terra. É a noiva de Cristo. A Escritura diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Em cada reunião, em cada mensagem, algo que tem que existir é que você fique mais e mais apaixonado por Jesus. Se esta noite você sair daqui, o modo como você entrou, não passou nada. É pena que hoje as pessoas vão às igrejas com um foco totalmente diferente. Elas vão muitas porque uma quer, eu vou na igreja por quê? Porque eu estou desempregado. Eu vou na igreja porque eu estou doente. Eu vou na igreja porque eu preciso de um emprego. Eu vou na igreja. Não é errado isso, não é pecado isso. Mas eu tenho que ter essa compreensão. Eu participo da igreja porque ela é o corpo do Senhor. E tudo que eu quero na vida é viver o sonho de Deus para mim aqui na terra. Quando você lê o que está escrito aqui no texto de Efésios, capítulo 1, o verso 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que ele fez? O deu à igreja. Olhe para os seus pés. É debaixo dos seus pés. Pode parecer estranho isso. Debaixo dos meus pés é uma posição de autoridade. É uma posição de autoridade. E diz aqui: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ah, queridos, se cada membro de Lagoinha soubesse e tivesse o entendimento de quem ele é no Senhor, esses 10% da cidade já teriam chegado aos pés do Senhor há muito tempo. Porque quando você lê 1 João, capítulo 2, o verso 27, 1 João, capítulo 2, o verso 27, sem constrangimento algum, olhe para o irmão que está aí ao seu lado,
Se ele está sem a Bíblia, ofereça a sua para que ele possa ler também. Porque se ele não ler comigo, vai ficar meio confuso. 1 João, capítulo 2, o verso de número 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção dele, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quanto a vós outros, a unção. Sabe o que é unção? Unção. Unção não é assim, eu estou tremendo, eu recebi unção. Não, isso é apenas uma manifestação que pode chegar no seu corpo. A unção é o próprio Espírito de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele. A unção não é para você ficar só arrepiado. Fiquei arrepiado, sapatinho de fogo. E pode ter isso, querido, mas não é isso. A unção nos capacita a destruir as obras do diabo. Quando você chega para ministrar, tem uma pessoa enferma, está ali com uma seta maligna, você impõe as mãos, ou você impor as mãos, você tem autoridade para trazer cura. Uma pessoa que está possessa, endemoniada, a unção, a vida do Senhor, o Espírito na sua vida, te concede o quê? Autoridade e poder. Como Deus ungiu, assim também somos ungidos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte. Toda parte significa toda parte, seja nas mansões, nas favelas, seja nos hospitais ou nas cadeias, seja em todos os lugares. Andou por toda parte, fazendo o bem. Fazendo bem. Fazendo bem. O maior bem que você pode fazer para uma pessoa é levá-la a conhecer Jesus. Nós podemos fazer o bem dando um prato de comida, podemos. Nós vamos resolver o problema da fome daquela pessoa durante um dia ou dois. Mas quando nós levamos uma pessoa a Jesus, fazemos o bem, porque a eternidade dela é tocada. O destino final dela, o maior bem que você pode fazer a alguma pessoa aqui na terra, é levar essa pessoa a conhecer Jesus, a ser salva. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma. É por isso que a nossa fé é essa de levar o bem às pessoas, e é levar o Senhor. Por isso o texto diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Alguns acham que na hora que tiver um arrepio, aí que ele está cheio de Deus e do Espírito. Diz a palavra permanece, fala comigo, permanece. Arranque seu nariz, por favor, arranque. Você consegue? Porque ele permanece no seu rosto. Compreende? Tem jeito de você arrancar seu nariz? Não. Você precisa ver essa realidade. Eu recebi uma visitação do Espírito. Querido, o Espírito Santo não veio para visitar você e ir embora. Ele habita em você. Agora, muitas vezes o que acontece é que quando você está bem com Deus, cheio da graça, que você tem essa consciência do Espírito do Senhor na sua vida. Igual quando a pessoa está vivendo, querida, você pode passar um dia inteiro sem pecar, uma semana inteira sem pecar, pode passar um mês inteiro sem pecar. Não sabia disso não, pastor, eu tenho que pecar. Não tem que pecar coisa nenhuma, irmão. Você pode viver essa vida bonita. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós.
e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como ele vos ensinou. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esse é um versículo que todos sabem de cor. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que ele nos fortalece? Porque somos fracos. Por isso na Escritura tem um versículo que diz assim: digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. E quando você encarna essa verdade, come essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo com Deus é tudo. O tudo sem Deus, o que é? Nada. Mateus capítulo 21, o verso 22. Mateus 21, o verso de número 22. A Escritura diz assim, Jesus falando que a nossa relação com Deus, a nossa relação com Ele, vai através de um canal. Que canal? Como que eu me comunico com Deus? Como? Imagine um fio de eletricidade. Esse fio está aqui. Se ele tivesse descoberto e eu encostasse esse papel nele, passa energia? Não. E se eu arranjasse uma nota de R$100? Não, $100, que vale muito, encostasse nele, passa energia? Não. Se eu tivesse o diploma, o maior diploma que tem, e imagine, se eu encostasse no fio, passa energia no diploma? Não. Porque papel não é condutor de eletricidade. Se eu pegar um pedaço de ferro velho, pedaço de ferro, enferrujado, encostar aqui no fio, passa energia? Passa, porque é condutor. Passa energia. A maneira de nós recebermos a comunhão com o Senhor, o caminho assim que liga, e Ele nos deu um caminho que é chamada oração. Vamos falar? Oração. A oração é como se eu colocasse a mão nesse fio, escapado, desencapado. Ferro velho vai passar energia. Mas agora com Deus, Ele nos ensinou a maneira de entrarmos nessa relação com Ele, que é a oração. A oração. Quando você ora, já vi irmãos que falam assim, pastor, aquele irmão ora tão bonito. Ó Deus, todo soberano e altíssimo, Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele vai falando com uma voz impostada. Querido, isso não vale nada. Tem gente que fala assim, que na oração tem que ter mistério na voz, tem que ter mistério coisa nenhuma. A nossa fé não tem superstição, meus irmãos. Não existe isso. Água orada, lenço orado, óleo ungido, não tem nada disso. Superstição é atribuir poderes espirituais a coisas naturais. Superstição é isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu já vi gente que quando vai viajar, a mulher fala assim, leva a Bíblia, põe no porta-mala para ela te proteger. Transformou a Bíblia em um amuleto. Ah, mas eu já vi o irmão lá orar pelo óleo ungido, para ungir o óleo. Não, você vai orar, dizendo, Senhor, olha, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Mas hoje as pessoas estão aí atrás de coisa ungida. Não tem isso, irmãos. A nossa fé, a fé cristã, não tem superstição.
Não tem superstição. Não tem superstição. Não tem. Mas nós vivemos dentro de um contexto católico romano que é cheio de superstição. E aí faz uma maquiagem em algumas coisas e traz essa superstição para as igrejas evangélicas. Mas a fé nossa não é assim, querido. Nossa fé é espiritual. Eu não preciso ter alguma coisa que para ver, para crer. Nós encontramos essa verdade. Na Idade Média, venderam tantos pedacinhos da cruz original de Jesus que dava para construir navios e navios e navios. As pessoas vão lá em Israel e trazem pedra de Israel e colocam as pedras dentro de casa e dizem, não, isso é superstição. A nossa fé não tem superstição alguma. A fé cristã é a nossa relação com Ele, é a nossa intimidade com Ele. Eu não preciso tocar, eu não preciso isso, não é assim. Quando nós participamos da mesa, quando você come o pão, bebe o cálice, aquilo é um símbolo da realidade do corpo do Senhor e do seu sangue. Quem está aí? Eu não posso falar com você, querido, o que você quer ouvir. Eu tenho que falar com você o que você precisa ouvir, porque Deus vai cobrar de mim. E eu serei responsável pela sua vida se eu ensinar errado. Houve um momento que tinha uma multidão que seguia Jesus. E quando Jesus começou a falar sério com eles, que eles tinham que segui-lo, que tinham que comer dele, que ele era, de repente a multidão foi embora. Só sobrou Jesus e os discípulos. E Jesus fala para os discípulos, vocês também querem ir embora? E os discípulos falaram, não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso que quando você vê aqui a oração, Mateus 21, 22 diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Para eu crer, eu preciso exercer uma coisa chamada fé. E fé é você chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Tudo já foi criado. Nós apenas tomamos aquilo que Jesus conquistou na cruz há 2000 anos atrás e trazemos para o presente, para aquela necessidade imediata. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Quando Jesus é confrontado, ele responde dizendo, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Daqui a pouco nós vamos cantar essa verdade, os meus músicos vão preparar, podem vir. Tudo é possível ao que crê. Fala comigo, tudo. E o que é tudo? Se você perguntar para uma criança o que é tudo, ele vai falar o quê? Tudo é tudo. Mas se você perguntar para determinadas pessoas o que é tudo, ele pode trazer um dicionário dessa grossura para definir tudo que é tudo. Só que ele não coloca em prática essa compreensão. Quando você lê as palavras do Senhor, 1 Tessalonicenses 5, verso 21, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
o verso 21. Você sempre tem que ouvir as pessoas, não é errado você ouvi-las, mas você precisa fazer algo. Diz aqui a Escritura: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgai todas as coisas, retende aquilo que é bom. Jogue fora o que não presta. Fique com o que é bom. Quando você lê Efésios 5, verso 20, Efésios capítulo 5, o verso de número 20, diz: ao que temos que fazer sempre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo, fale comigo, por tudo, a nosso Deus e Pai. Eu tinha um colega pastor, ele trabalhava lá no Amazonas. E ele estava numa cidade, e ele ia pregar numa outra cidade. Ele foi para a rodoviária, mas quando ele chega na rodoviária, tinha havido uma situação antes, o ônibus tinha ido embora. E ele perdeu o ônibus. Perdeu. Ele tinha duas atitudes: ou ficar só reclamando, murmurando. E nós temos aprendido que murmurar significa o quê? Se eu fosse Deus, eu ia fazer de um modo diferente. Então ele começou a dar graças a Deus. Obrigado, Senhor. Não fui eu que quis atrasar, aconteceu. Descansou. Foi no ônibus seguinte. Quando ele vai chegando perto de um rio, o ônibus, tinha muitos carros parados, ônibus parados, e tinha acontecido algo terrível. É que a ponte era de madeira e rompeu. E o ônibus, que ele estaria no ônibus, caiu no rio. E o rio estava infestado de piranhas. Algumas coisas que podem acontecer na sua história, nunca deixe o seu coração se perder. Porque quando você lê aqui Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Vamos falar? Em tudo dai graças. Outra vez? Em tudo dai graças. Outra vez? Em tudo dai graças. Deus, Ele não conhece apenas o seu passado e o seu presente. Ele conhece o seu futuro. Podem existir situações que você venha chorar muito. Seu noivado acabou, não deu. Mas lá na frente você vai saber que não era aquela pessoa com a qual que Deus tinha sonhado para casar com você. Ou situações que acontecem, mas quando o seu coração está tão ligado a Deus, e que a sua vida não é apenas só no domingo vir à igreja, mas viver intensamente, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. 1 Pedro 4, 7. Todas as coisas. 1 Pedro 4, 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de quê? Das vossas orações. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Em Apocalipse, capítulo 21. O capítulo 21 mostra o céu. Mostra o céu. João teve a visão do céu, da glória, da Nova Jerusalém, do céu. E aqui no capítulo 21, verso 7, ele ouve o próprio Senhor dizendo:
O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você vai herdar. Pode parecer estranho isso. O céu vai ser seu. Diga para o seu irmão, o céu vai ser seu. Mas eu acho que se eu tivesse sentado no banco, eu ia dar um pulo dessa altura. Muitas vezes pessoas acham que é só aqui. Aqui nós somos só peregrinos, forasteiros. Quando você lê o Apocalipse, tudo que o Senhor preparou foi para o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, as bodas do Cordeiro, a glória que estará envolvendo. Por isso que você volta para Efésios capítulo 1, o verso de número 3. Olha que coisa mais linda. Vamos nos colocar em pé e vamos ler esses textos agora. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, fale comigo, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, o versículo de número 3 diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Observe novamente, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Fale comigo. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas elas. Todas. Todas. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. 2 Coríntios capítulo 9, o verso de número 8. Em todas as circunstâncias da vida, diz assim a palavra: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis para toda boa obra. Volte para o primeiro capítulo, 2 Coríntios 1, verso 20. 2 Coríntios 1, 20 diz: Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, portanto por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Porque quantas são as promessas de Deus? Todas. Efésios 3, 19. Efésios, capítulo 3, versículo 19. Efésios 3, 19 diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Quando você lê isso aqui, e conhecer o amor de Cristo, quando você comer daqui a alguns minutos o pão, beber o cálice, voltando ao Calvário, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Por mais que dentro da sua caixola você tente entender, você não vai entender. Deus esvaziou o céu. Deus esvaziou o céu e veio até nós. Jesus. Jesus. E a palavra diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem.
E veio, igual eu. Coração, rim, pulmão, tripa, olho, igualzinho. Forma de homem. Assim mesmo se humilhou. Tomou forma humana. Mas ele não veio carregando uma coroa, ainda que fosse o soberano. Deus diz que se identificou conosco. Assumiu a forma de servo. Mas era aquele servo de lavar os pés do outro. Não era aquele servo de pôr comida na mesa. Naquela época, as pessoas quando entravam nas casas, tinha um servo que era o servo mais michuruca que podia existir. Naquela época os carros, o cano de descarga dos carros era diferente dos nossos de hoje, porque eram cavalos, mulas, e eles deixavam ali no chão aquela fumaça, não é assim? Os pés ficavam com um odor terrível. E esse servo era aquele que entrava e com a bacia lavava aqueles pés. Lavava os pés, mal cheirosos, porque não tinha um servo mais servo do que aquele. Ele diz para nós termos o mesmo sentimento que ele teve. Mas a palavra diz, pelo que Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e até debaixo da terra. Filipenses 4:19. Nesse tempo, quando tantas coisas acontecem, a palavra crise está aí machucando tanta gente. Mas você precisa viver, não em crise, viver em Cristo. E em Cristo você vai desfrutar isso. Filipenses 4:19. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez? Tudo posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios 3, versos 21 e 22. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 21 e 22. Eu fecho com esse texto dizendo: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Antes de cantarmos o hino, eu queria que você cantasse o Salmo 34. Abra sua Bíblia. O Salmo 34 fecha de uma forma tão linda esses textos que você acabou de ouvir. Diz assim a palavra, o Salmo 34. E eu quero que você leia comigo. Vamos todos nos colocar em pé. Só fique assentado se for um paralítico e você tem a oportunidade de segurar na mão dele e falar: levante e anda. E você vai ter a surpresa de vê-lo caminhar. Salmo 34, verso 1. Vamos ler junto o primeiro? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Fala comigo, todo o tempo. Eu quero que você sempre fale comigo, todo o tempo. O verso 4, vamos ler? Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. O quê? Todos. Fale comigo, todos. O versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O verso 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de
todas as suas tribulações. O 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O verso 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Pode dar um aplauso ao Senhor. O tudo com Deus é tudo. O tudo sem Deus é nada. Dê a mão, irmão, está aí pertinho de você. Pode dar a mão aí. Meus pastores vão entregar aos diáconos os elementos da ceia agora. Lá na segunda galeria, tem as mãos. Levante a mão desse irmão que está aí ao seu lado. Levante a mão dele todinha, hein? Alguns levantam assim lá embaixo. Levante bem alto. E vamos proclamar, querido. Declare: teu sangue é tudo. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Muda minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Creio em ti, Senhor. Declare: teu sangue é tudo. Teu sangue é tudo que preciso pra viver. Basta uma gota pra curar todo o meu ser. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Una minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para ti. Declare: eu uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue eu serei.
ao que crê. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Tudo é possível ao que crer. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. João 3,16 diz assim, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um momento na nossa história, quando tomamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Todos nós nascemos, somos pecadores. Somos pecadores não porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Mas no momento, quando tomamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz, de uma forma tão gloriosa, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós quando Ele foi à cruz, para que nele agora, através dele, pudéssemos ser feitos justiça de Deus aqui na terra. No momento quando você toma Jesus como seu Salvador e Senhor, você nasce de novo. Não é um nascimento físico, mas a sua vida que estava separada de Deus, porque morte não significa aniquilamento, morte é separação. O homem estava separado de Deus, mas em Jesus, ali na cruz, Jesus ligou o homem a Deus. E é pela fé que você se apropria disto. E no momento quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, explode dentro de você a vida eterna. Eu tenho uma certeza, se de repente agora meu coração parar, nesse exato momento eu vou abrir os olhos, eu estarei vendo aquele que me amou, aquele que deu a vida por mim, e para sempre estarei com Ele. Deus não quer que você pereça, Ele quer que você seja salvo. Mas há um momento que você tem que fazer essa decisão. Você nunca vai se esquecer. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Jesus e se afastou. Hoje é o dia de você voltar, como o pródigo voltou para os braços do Pai. O Pai não tinha pedra nas mãos para... Não. O Pai tinha o coração aberto para receber. Feche seus olhos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me identifico agora com todos que estão aqui, com aqueles que nos assistem pela TV e nos ouvem pelo rádio. O Senhor os conhece e os ama. Por isso eu oro, como se fosse Ele mesmo orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, condenado. Eu não consigo salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu abro o meu coração e eu te peço: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, hoje eu volto correndo para os teus braços, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos com os olhos fechados, só o Espírito de Deus movendo em nosso meio. Eu quero fazer uma oração sozinho por você agora. Você não vai repetir essa oração. Quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar.
sem constrangimento algum, aí na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Você que pela primeira vez diz: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, volta aos caminhos dele. Levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Este é o momento de Deus. Aquele moço ali com o chapéu, pode levantar a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida, bem alto. Isso. Aquele lá atrás, aquele outro. Esse é o momento do céu. Nesse instante, os diáconos vão entregar o pão e o vinho para você. No momento que você receber, você vai assentar. E eu quero pedir a todos vocês que levantaram as mãos, venham até aqui à frente. Vamos orar por vocês agora. Pastor Cornélio estará proclamando Isaías 53. Enquanto ele estiver proclamando esse texto, você que levantou a sua mão, deixe seu lugar e venha. Cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado. Como está a sua vida com Deus? Pode vir. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento de Deus para você. Pode ajoelhar aqui. Esse é o momento do céu. Esse é o momento para essas vidas. Você que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não se entregou a Ele. Esse é o momento de você vir. Venha. Ouça essa mensagem. Quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, justificará muitos, pelo seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu. Amém. Para jamais esquecermos o que acabamos de ouvir, coloque-se em pé. Levante o cálice e o pão. Esse pão que você recebe é o símbolo do corpo de Jesus, que foi levado ali à cruz em nosso lugar. O cálice é o símbolo do seu sangue. Diz a palavra que nós fomos comprados. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo. Fomos comprados pelo sangue dele. Somos dele. E porque somos dele, diz a palavra que o amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. A nossa fé é segui-lo, amá-lo, honrá-lo e fazê-lo conhecido. Quando você comer do pão e beber do cálice, é para você lembrar aquele primeiro dia, aquele momento. Aconteceu comigo no dia 19 de maio de 1966, quando eu fiz o que vocês estão fazendo. Quando eu disse: Jesus, entra na minha vida. Ele entrou. E todas as vezes que eu como do pão e bebo do cálice, eu lembro daquele dia. Nós temos uma facilidade tão grande para esquecer. Por isso que Jesus diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, é para nós estarmos nesse gesto, anunciando a morte dele até que ele venha. Ele diz fazer isto em memória de mim. Então levante o cálice e o vinho e diga: Senhor Jesus, mais uma vez eu me recordo do dia que o Senhor entrou na minha vida, me salvou, e hoje mais uma vez eu declaro que eu sou teu e eu quero viver durante a minha vida colocando o Senhor em primeiro lugar, buscando o teu reino em primeiro lugar e descansando que tudo mais virá
pela tua bondade. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado, para que ele seja mais abençoado do que eu, e que tudo que ele fizer venha prosperar para a glória do teu nome. Amém. A Escritura diz: porque todas as vezes que comestes este pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Juntos, vamos comer do pão, beber do cálice. Depois você vai levantar o cálice vazio e vai adorar o Senhor. Juntos, comamos do pão, bebamos do cálice. Senhor Jesus. Senhor, que nesta hora, Tu que és digno de louvor, contempla, Senhor, estas vidas que a partir de hoje viverão para a glória do Senhor, para o louvor do Teu nome. Deles ligamos todo o poder das trevas e ligamos estes corações com Teu coração, em Teu nome. Amém. Para vocês que estão aqui à frente, há uma caminhada que vocês vão iniciar hoje. E
debaixo do favor do Pai. Queremos caminhar com vocês. Somos uma família. E como família queremos sempre os abençoar. Queremos vê-los. Eu vou conduzi-los até uma sala aqui à minha esquerda, porque eu separei um presente, quero entregar para vocês e quero ter também a oportunidade de abençoá-los ainda mais. Podem descer aqui. Igreja, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Levante bem alta a mão dele e diga: eu declaro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Que esta semana que hoje se inicia, querido, que você possa viver intensamente para o Senhor. Hoje celebramos o Dia das Mães, abençoamos cada irmã que é mãe, e seria tão bonito se na saída você levasse um presente para sua mãe, se você não levou. Passe na Seara. Pastor Cornélio tem um Novo Testamento todinho já gravado, e uma mensagem aqui para as mães. O preço é simbólico, né? Quanto que é? R$3, só isso, só R$3. Você pode passar ali na tenda da bênção ou aqui embaixo na Seara. Durante toda essa semana e o resto da sua vida, coloque o Senhor em primeiro lugar. Não tenha nada de superstição em sua casa. Quando Paulo enviou lenços dele para abençoar pessoas e trazer a cura, não era vendendo absolutamente nada, era exatamente como se fosse também um símbolo. Então tenha esse nível de entendimento. O irmão que está ao seu lado é a pessoa mais linda da face da terra. Ele é a paixão de Jesus. Um homem dê um abraço num homem, uma irmã dê um abraço numa irmã, e vá viver a melhor semana da sua vida, porque é a semana que você tem para viver.